Gente, após essa sessão tão impactante, nós vamos dar início ao debate Imagem, Território e Ancestralidade, um estudo de caso sobre a queda do céu, com a participação do coletivo Catahirini e da Associação Ascuri, Associação Cultural de Realizadores Indígenas. A conversa será mediada por Tiago Aragão e abordará a estética e a proposta do filme de Eric Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, os desafios enfrentados pelas produções indígenas no Brasil e a importância da autonomia das narrativas originárias no nosso audiovisual. Gente, quem quiser, assim, um convite para ficar mais caloroso, se vocês puderem descer para as poltronas aqui da frente, ficar mais pertinho aqui do pessoal que vai fazer o debate, eu acho que é mais legal, assim, um convite, tá? Por favor, subam ao palco Kiripuku e Kiki Ademilson da Ascuri, Associação de Jovens Realizadores Indígenas do Mato Grosso do Sul, que busca fortalecer o cinema indígena e promover o diálogo entre as gerações. Oi. Também convido Sara Brits, da Catahirini, Rede Audiovisual das Mulheres Indígenas, coletivo que visa ampliar a visibilidade das produções audiovisuais das mulheres indígenas no Brasil e na América Latina. Bem-vinda, bem-vindos, bem-vindes. Boa noite. Convido também Tiago de Aragão, antropólogo e documentarista do Distrito Federal, que irá mediar esse debate. Bem-vindo. Tudo bem? Gente, desejamos um ótimo debate a todas, todos e todes, que seja muito produtivo para todos nós. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Meu nome é Tiago, eu sou realizador aqui do Distrito Federal. Eu acho que vai ser uma boa oportunidade para a gente abrir esse diálogo aqui. Inclusive, eu vou pedir licença para vocês, para talvez a gente fazer o diálogo de uma maneira mais aberta possível, né? Não necessariamente amarrando a discussão aqui ao debate sobre o filme, mas eu acho que pode ser muito legal da gente aproveitar a presença aqui desses realizadores e realizadoras para a gente pensar a questão do fazer fílmico, né? Para além do filme, mas pensando os povos indígenas, a floresta, o modo de filmar, as filosofias, a ancestralidade e vários aspectos. Eu acredito que ao longo do debate, o filme ele vai aparecer ou não, mas acredito que talvez a gente tenha uma oportunidade aqui, principalmente quando a gente vê um filme da Gabriela Cunha e do Eric Rocha, que tenta se aproximar do pensamento do David Kopenawa, tenta, a partir do livro A Queda do Céu, e eu acredito que se a gente está aqui com realizadores indígenas, a gente talvez não precise de mais uma mediação, né? Eu acredito que a gente pode chegar aqui e explorar o diálogo a partir de cinema e as questões que forem surgindo, e em seguida a colaboração de vocês com perguntas, comentários. Aí eu vou passar a palavra aqui inicialmente, eu ia pedir para os nossos companheiros aqui de mesa, para eles se apresentarem e falar um pouco do cinema que eles estão fazendo e quais são as propostas. Aqui na minha esquerda eu tenho a Sara Brits, e aqui é do coletivo Catahirini, e à minha direita eu tenho o Kiripuku e o Kiki. Então, vou começar aqui pela minha esquerda, e aí vocês se sintam à vontade para ir trazendo os pontos.
Eu tenho muito interesse em saber como vocês pensam perspectiva aí de fazer cinema a partir de todo o arcabouço, toda a tradição que vocês têm, né? E que eu acho que esse filme aí é uma mediação, mas eu acredito que talvez seja interessante a gente conversar aqui sobre o cinema de vocês e as perspectivas em relação aí quando essas pautas que estão amplamente debatidas hoje aparecem na telona, né? Podia começar, Sara? Boa noite para todos e para todas. Meu nome é Sara Brites, eu sou da etnia Guarani Kaiowá também. E hoje eu vim aqui hoje para representar a Rede Catarinense. Mas, primeiramente, eu queria falar sobre o nosso coletivo do audiovisual, de como chegou na nossa aldeia, no nosso território. E também quero falar que esse audiovisual é muito importante para nós e para os demais também, para conhecer a nossa sobrevivência em cada território dos Guarani Kaiowá. E, para começar, eu vou falar um pouco mesmo sobre a experiência que eu teve durante do processo que temos sobre o audiovisual. Primeiramente, eu vou falar, né, sobre muitas pessoas da minha aldeia não sabia assim, tipo, ler, ou seja, para fazer a cultura, né? Então, primeira vez quando eu peguei a câmera, né, eu fico assim, tipo, impressionante para mim, porque quando nós indígenas, né, não temos um contato com a tecnologia, pegamos e não sabemos o que fazer, né? Mas, primeiramente, que veio à minha mente, né, mergulhar mais para conhecer mesmo a vida dos nossos ancestrais, né, que estamos quase perdidos, né? Mas com o audiovisual nós buscamos muitos conhecimentos e também conhecemos a vida dos nossos ancestrais. Então, tivemos um encontro da Rede Catarinense no final do outubro, do começo de novembro de 2024, que teve um encontro lá em São Paulo. Aí conheci muitas parentes de todos os países, né? Não somente do Brasil. E também conheci muitas experiências com elas, de como cada povos indígenas vivem e sofrem em cada território deles. E o meu trabalho na Rede Catarinense é mostrar, né, como que a vida das mulheres são, vamos dizer, difíceis, né? Passam muitas coisas que até hoje passam, e também antigamente que as mulheres não teve oportunidade de mostrar o conhecimento delas, e sabemos bem que as mulheres não podiam fazer nada, só podia ficar em casa, fazer trabalho doméstico, né? Mas hoje em dia, através dessa Rede Catarinense, conheci que as mulheres têm, vamos dizer, mais poderes de mostrar o conhecimento. E nós estudamos a filmagem das parentes que são de outros países, de estados, de como eles fazem, mostrando através da imagem a sobrevivência deles, né, de violências e entre outros. E em cada aldeia eu levo as imagens das outras parentes e mostrar
para elas de como são a sobrevivência delas. E quando falamos no audiovisual, é um instrumento que nos ajuda a perceber que muitas coisas acontecem através delas. E quando mostra assim, as imagens das redes Catarrine, cada povo se conhece também através do audiovisual. E quando nós fizemos isso, conhecemos muitas a sobrevivência dos ancestrais, e é isso. Muito obrigado, Sara. Aí também a gente vai desenvolvendo aí os meninos vão falar e também daqui a pouco a gente traz novas questões. Mas já foi ótima a sua colaboração. Mas também espero as perguntas. Lógico. Contando aí com o pessoal que está anotando as questões. Agora os meninos aqui da minha direita, quem quiser começar, sintam-se à vontade. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Ademilson, mas pode me chamar de Kiki. E eu sou etnia Guarani Kaiowá também. Eu moro na aldeia Panamizinho, município Dourado. E eu comecei a trabalhar com audiovisual foi em 2010. Eu conheci o Gilmar, ele é terreno, que mora na aldeia Lima. Então, eu vou contar um pouco a minha história, como eu cheguei até no audiovisual. Então, é muito difícil, assim, hoje em dia o jovem, tem muito jovem que quer filmar, quer fazer filme, assim, só que ele não corre atrás, assim. Então, o único que caiu a Guarani foi do meu ideia, foi atrás do audiovisual. Aí depois eu conheci vários cineastas indígenas também, de outra etnia. Então, depois o tempo foi passando, eu consegui, eu não sabia filmar, não sabia fazer edição. Então, depois que eu conheci o professor Borbano, o professor Borbano Ivan Moreno, ele é etnia Quechua, que mora em La Paz. Foi ele que me ensinou como que é cinema indígena, como que é o audiovisual, e como que, quando você chega na aldeia, você não pode chegar lá com a câmera e chegar lá e entrar para filmar, você tem que pedir autorização. Nós, Kaiowá, a gente trabalha com filmagem através com o espírito, assim. Porque quando você chega a algum lugar, quando você chega no rio, você tem que fazer uma reza, porque a gente respeita o dono da água, o dono do mato. Então, isso eu aprendi com o Ivan Molino, como que é cinema indígena, assim. E através também do audiovisual também, a gente, Kaiowá, Guarani, consegue mostrar a nossa luta. E hoje em dia, muito jovem tem celular, ele consegue filmar, consegue editar o filme no celular também. É muito importante também para nós tecnologia também, porque é através disso que a gente consegue mostrar a nossa cultura, o nosso mito. E nós indígenas, Kaiowá mesmo, nós temos que fazer o filme, porque a gente sabe onde o lugar é bom para filmar. E qual ritual também que não pode filmar também. Através do audiovisual, a gente pode mostrar muita coisa, assim. Mesmo que a pessoa não foi no outro estado ou no outro país, mas a nossa imagem está lá. Eu costumo fazer um filme, quando eu faço um filme documentário sobre Kaiowá Guarani, eu sempre filmava ele assim, eu mando ele para a própria língua mesmo, Kaiowá Guarani. Depois eu traduzo em português. Isso é muito importante para nós, porque a nossa língua vai longe, assim.
vai embora assim. A gente joga no YouTube o vídeo e a nossa luta e vai indo embora assim. Então, eu trabalhei por 2010, depois fui aprendendo de tirar foto, fazer edição, participei da oficina. Aí depois que aprendi sobre audiovisual, eu levei até na aldeia também, eu levei o professor também, outro professor também, indígena também, do cinema, para a gente dar aula na aldeia. Depois os alunos vão filmando e fizemos vários documentários assim. Eu já participei de várias retomadas em Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso do Sul também tem muita, até agora a pessoa está na luta. E estamos com ele, assim, filmando e fazendo documentário, assim. E nós, indígenas, a gente... É importante para nós, assim, quando a gente faz o filme, a gente faz o filme com os cacique, com os mais velhos, porque ele que vai deixar a história dele para o jovem. Então, o jovem tem que correr atrás dos mais velhos, porque eles já estão indo e nós temos que correr atrás para fazer filme, para gravar o áudio, para saber a história. Então, isso é muito importante para nós. Falar um pouco do filme, a queda do céu também. Nós que Guarani também, a gente usa o fogo também. E da beira do fogo, a gente consegue dar o conselho para o filho, assim, para o neto, assim. Então, o fogo também para nós ele espanta o espírito mal que está em volta, né? Então, o Kaiowá também usa essa força do fogo também. A gente faz uma reza, faz fogueira e conta a história. Então, a gente faz... Então, nós a associação, né, a Ascuri, nós fizemos muito documentários sobre... filmes sobre remédios medicinais, filmes sobre a luta do povo Guarani. Então, a gente coloca tudo no YouTube para a pessoa assistir. Então, é isso. Eu vou passar para o Gilmar falar um pouco também, se apresentar. E obrigado e aguardente. Boa noite. Eu sou o Gilmar Galache, eu sou terena. Na minha língua, meu nome é Cripucu. E trabalho com o Kiki. A gente tem uma associação, que é a Associação Cultural de Realizadores Indígenas, desde 2008, que a gente produz, forma e reúne, reflete sobre o audiovisual, né, nas aldeias, desde antes, acho, de rede social. Então, a gente viu muito dessa mudança, de tudo isso que aconteceu. Inclusive, a gente também está no ATL, tem bastante companheiro, a gente veio com nossas famílias aqui, dar um salve para eles, e que também estão no ATL, discutindo também todas essas esferas de discussão que está tendo hoje, né, que engloba tudo, a nossa vivência. Amanhã também a gente vai ter uma oficina de direitos indígenas e audiovisual no Memorial, pela manhã, quarta e quinta, também refletindo sobre isso. E, como o Kiki falou, nosso trabalho está no YouTube. A gente tem mais de 80 filmes que a gente já produziu. E quem quiser também conhecer lá, está Ascuri. E eu queria aproveitar assim, um momento, porque eu faço parte do júri do FICA, né, que é o Festival Internacional de Cinema Ambiental lá de Cidade de Goiás, agora. Eu sou júri lá, e me veio uma reflexão, avaliando todos os filmes, né, vendo e acompanhando um pouco desses últimos anos, a pandemia, os últimos, se não me engano, 5, 6 anos, houve um boom, né, de produções audiovisuais que que trouxe assim ela acompanhou também toda essa visibilidade da discussão política, né, no ministério, né, vem vindo assim, se construindo no governo passado, toda a resistência e tudo. E eu queria trazer uma reflexão, trazer na verdade, uma provocação para a gente pensar junto. Eu fico pensando assim, do mesmo jeito que a mineração, o petróleo,
as demandas, né, de ouro, de madeira, né, o agronegócio, os commodities e toda essa pressão, eu sempre ouço assim, o que dá para fazer, né? Perguntam também para a gente, né? O que dá para fazer, o que podemos fazer. E a reflexão que eu penso assim, não somente essa busca por bens de consumo, né? Mas também existe uma outra perspectiva que para esse filme chegar aqui na Asa Sul, para esse filme chegar em lugares do mundo, né? Ele também dialoga também um pouco com esse produto também, que é a imagem, né? O canto, o saber tradicional, o saber intelectual, né? Espiritual. E quando isso se encontra, ou quando isso se afasta, porque agora, convivendo mais aqui em Brasília, eu percebo também que toda essa nossa angústia, né, de bem comum, de bem viver, de um lugar mais democrático, né, aonde a gente consegue ter isso no nosso lugar. E quando eu digo nosso lugar, não é na fala, num cinema, ou numa cadeira de auditório de academia, em elucubrações intelectuais, né? Onde está isso? Na nossa própria casa, no nosso próprio condomínio, no nosso próprio bairro, na nossa própria comunidade. Aonde está isso? Isso realmente está dialogando com aquilo que eu acredito, ou aquilo que eu acredito é só para os outros, ou para um artigo que eu estou escrevendo, ou para um filme, ou para uma discussão? É isso que eu queria botar nesse começo. Muito bom. A Sara pediu para fazer um complemento aqui, que ela quer falar um pouco do coletivo Catahirini. E então, sabia que só agora que eu estou conhecendo o trabalho do Ascuri? Estou ficando impressionante. Mesmo que estamos na mesma região, eu nunca soube o trabalho do Ascuri, né? E foi assim também que eu conheci a Rede Catahirini. Mesmo que eu já faço parte do audiovisual, quando eu conheci a Rede Catahirini, eu fico assim muito feliz, né? Porque sabendo que tem muitas mulheres de outros estados que também está fazendo parte dessa luta, né? E quando fizemos um encontro em São Paulo, muitas mulheres levaram as suas experiências e com elas também eu aprendi muitas coisas, né? Porque cada uma delas contam o que passam a discriminações do próprio parente. Eu sei que isso tá no nosso sangue, né? Porque através da pesquisa eu descobri que antigamente era assim mesmo, mas como hoje em dia já vamos dizer que já estamos vivendo num mundo moderno, e por isso hoje as mulheres estão lutando para poder ser ouvidas, e também as lideranças das aldeias podem, como é que eu vou falar? Podem apoiar elas a mostrarem o conhecimento delas. Depois que eu teve o encontro, quando voltei lá na minha aldeia, na minha reserva, eu conversei muito com a mais velha da minha aldeia. Aí descobri muitas coisas preciosas que estão presas nas memórias, né? Porque nós indígenas temos um conhecimento, documentos que não estão no papel, né? Mas sim está na memória, que podemos mostrar o que elas viviam e o que praticavam, tanto assim para ter saúde, dos alimentos,
da vida indígena mulher mesmo. Gente, até para a gente aproveitar aqui as provocações aqui do Gilmar, as falas da Kiki, do Kiki e da Sara, eu fiquei pensando já abrir para vocês, que eu acho que é a oportunidade, que eu acho que essa provocação é para o público, né? Ao invés de eu fazer algum comentário aqui metido inteligente e trazer e reservá-los unicamente para dialogar comigo, eu vou abrir o espaço aí para quem quiser fazer uma pergunta, se já tem alguém interessado em fazer alguma pergunta, se não, eu vou fazer. Alguém? Alguém? Uma pessoa ali. Eu acho que é bom que a gente dialoga com o público, né? Senão a gente vai sair daqui 11 horas da noite. Oi, boa noite, todos me escutam. Eu acho que não é uma pergunta, mas eu sou mulher e eu queria reconhecer a presença de uma mulher aqui na mesa hoje. Eu acho isso muito importante e quanto somos do mesmo gênero, eu também tenho esse super interesse de te escutar e saber essa sabedoria ancestral que vocês têm. Então, queria agradecer o trabalho que você tem feito e agradecer por nos representar. Obrigada. Tá, isso é verdade mesmo, porque todas as mulheres são, vamos dizer que somos iguais, né? Cada um tem o seu jeito o seu modo de viver dentro das casas, ou seja, dentro de onde vivemos, né? Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Né, quando esses cineastas, né, tentam chegar e se aproximar do livro do Davi Copenau, eles tentam se aproximar ali de um apocalipse, uma filosofia ali do Davi de pensar a relação do seu povo com a floresta e também da relação com o homem branco, né, com os garimpeiros, com esse universo aí que tá defrontando, né? E aí uma coisa que eu fico curioso sempre quando eu vou conversar com realizadores do cinema indígena, que eu acho que traz os filmes talvez muito menos colocados dentro de perspectivas assim já estabelecidas no cinema, digamos, do homem branco, né? Aí eu fico pensando muito assim, como é que na prática vocês se relacionam com a ancestralidade, com essa coisa de como é que na hora de chegar e de dialogar com as ancestrais, né? Como é que é esse exercício em transformar isso em filme? Na hora que está falando ali da visão em relação ao mundo, em relação à espiritualidade. Aí eu queria saber assim de vocês de exemplos práticos, talvez assim, de como é que vocês na hora assim de se organizar ou de produzir essas imagens, como é que isso acontece, né? Eu só para dar um exemplo, eu tenho uns amigos cineastas do povo Pancararu e aí a gente está fazendo um filme com eles e eles falam assim: vocês trabalham com hora, a gente trabalha com tempo. Vocês trabalham com a hora do relógio, a gente não, a gente trabalha assim, a gente vai filmar quando tiver, digamos, quando a luz chegar na hora, ou quando o que a gente estiver fazendo estiver pronto para filmar. A gente não trabalha com essa agonia do relógio. E isso aí deixava a gente assim, tinha esse choque, né? E a gente falava, não, é porque... Não, a gente vai tentar trabalhar com tempo. E assim, que vocês só trabalham com a hora, a gente trabalha com tempo, né? Eu queria saber de exemplos práticos, assim, desse exercício de, na hora de vocês colocarem toda essa sabedoria aí ancestral e essas novas questões na hora de filmar, né? Bom, quando eu faço o filme assim, a maioria eu trabalho mais com outros mais velhos e com mais velha.
Para fazer o filme assim com o rezador é muito difícil assim. Você tem que levar muita amizade assim. Você tem que levar para ele uma lenha, levar o chimarrão, porque para você saber a história do rezador, parece que ele tem chave assim no corpo que ele não consegue te contar tudo assim, porque tem muita história assim, a história do céu, a história do mato, a história do dia a dia, a história do nosso corpo, a história do sol, a história da lua, a história das estrelas, a história da doença, a história do tudo assim, para nós Kaiowá, tudo tem caminho assim. O caminho assim, tipo portal assim. A minha avó, eu aprendi com a minha avó, ela que me contava a história. Só que ela já faleceu, mas me deu tempo de fazer o filme dela também, mas ela que me contava a história assim. Então eu fui aprendendo, e aí depois eu fui fazer o filme, porque você tem que, para você saber os cantos, você não pode ir gravar com o celular ou aprender. Você tem que, mesmo que você está gravando no celular, você tem que sentir também que você está aprendendo, porque a nossa energia o nosso corpo tem energia assim. Por isso que quando você vai no mato lá tem energia também, e você tem que se comunicar com ele assim. Então, e quando a gente faz o filme, a gente sente isso também. A gente aprende com os mais velhos. Ele que tem que falar se pode filmar ou não pode filmar. Tem uns cantos também que a gente não pode gravar, o canto sagrado, sim. E a gente só escuta a história, mas não pode ensinar para o jovem também. Assim. Só pode... Tem aquele canto que você aprende, você só pode usar depois que você tem 2, 3 filhos. Assim. Tem várias regras também, os cantos. Assim. Então, a casa de reza também, a casa de reza é o nosso corpo, assim, o corpo do Kaiowá que estamos lá. Então, a gente planta, a gente não chega na terra, vou plantar aqui, pronto. A primeira coisa que a gente faz, a gente tem que batizar a terra, depois a gente tem que plantar. Você tem que rezar também da plantinha também, porque as árvores têm o espírito também. Antes, para você dar para a criança alguma carne, você tem que rezar também. Tudo isso a gente aprende com o ancião, ele que contava a história. Então, quando a gente faz o filme, você tem que acompanhar também. Você tem que, vou fazer esse filme aqui, você tem que acompanhar junto com o rezador, com a rezadora também. Porque quando você faz o filme sobre remédio medicinal, você tem que saber qual é o remédio. Você não pode chegar lá, você não pode inventar do filme, vou fazer isso, mas você tem que falar com o rezador. É ele que tem que ensinar você. Na minha aldeia, por exemplo, a maioria tem um lugar que a gente não pode filmar, é o cemitério, né? Porque a minha avó falava que a gente não pode chegar a filmar cemitério, eu vou fazer o filme sobre cemitério aqui. Então, isso a gente não faz, por causa que o nosso ancião não deixou a gente fazer o filme sobre imitando lá a pessoa lá que está morrendo lá, chega lá e filmando assim, porque talvez depois aconteça essa história real mesmo assim. Então, a gente respeita muito isso também. E a gente porque o rezador tem muita história assim, tem muito, você aprende, mas não aprende tudo assim, não. Tem muito assim. Então, a gente, que nem o filme que o Davi Copenal, né, falou do rio lá, o fluir do rio lá, o mato. O mato foi feito pelo Nhanderu, né? O Nhanderu é o Deus que fez o mato, o rio, criou animais, depois deixou os cantos para nós, para a gente usar. Aí depois que chegaram no indígena lá, algum vai perdendo os cantos, né? Tem um jovem também que não quer aprender também, vai deixando os cantos. Porque o nosso canto para nós a gente chama a chuva, a gente batiza a comida. Tudo o nosso canto e com o nosso chocalho com o maracá. Então, isso é a nossa arma para nós indígenas. Porque através desse chocalho que a gente chama a chuva, através desse chocalho que a gente reza com a criança, reza com alguém quando alguém está doente, reza para não enviar a doença, reza para não acontecer coisa ruim na aldeia, reza para você, quando você vai no mato lá, para não voltar doente também, porque você vai no mato, você
judia, corta a árvore lá sem autorização, o dono dele fica bravo e joga a doença em você e você fica doente. Aí você tem que ir na casa do rezador. Então, tudo isso tem que aprender. Então, para fazer isso é muito difícil. Tem que nem um filme também, você filma, talvez não sabe editar, você tem que editar. E quando a gente faz o filme também, na aldeia, a gente trabalha coletivo. Outro filma um pouco, outro edita um pouco, pouquinho assim. Então, é assim que trabalha com o jovem na aldeia. A gente vai na casa do rezador. Tem outro aluno que fala que eu nunca vi na casa do rezador, é a primeira vez que eu vi. Porque não foi atrás do rezador. O rezador, ele não vai vir até você. Vou contar a história para você. Isso. Ele não vai, o jovem tem que ir atrás do rezador. Então, é tudo isso assim, porque o nosso rezador, o cacique, ele tem porque ele já passou o sinal lá, o céu fica vermelho, porque algo ruim vai acontecer. O pássaro cantando, tudo isso aí tem que saber. Ir no mato, aparece um sinal para você, você nem sabe. A água também faz sinal para você. Que nem na cidade também, na cidade tem sinaleira, lá você tem que respeitar para atravessar, né? Tem tudo assim. Então, na aldeia, no mato, tem também tudo a regra também. Por isso que a gente, Kaiowá Maria, respeita muito assim, o dono da floresta, o dono da água, assim. Porque tem muitos, você não consegue enxergar, porque o nosso olho não é igual ao olho do nhandeiro. O nosso olho é diferente do olho de Deus, assim. Então, a gente que não sente assim, você tem que sentir assim. Então, é assim que a gente trabalha com o cinema indígena. A gente sente e depois a gente filma. Então, é isso. Resumido. Passa o Budilmar falar. Quem quer falar primeiro? Essa também é uma... Eu imagino que seja uma dúvida, assim, uma pergunta que faz muito sentido assim, você ter, buscando um pouco aquela provocação do início, assim, que é você, né, como ser parte, né, como ser... posso falar aqui vários momentos, mas tem um filme que eu sempre falo, que é o Para Receber o Canto de los Pájaros, que é do Jorge Sanrines. Ele é de 95. Ele traz exatamente assim, uma pérola do audiovisual latino-americano. Ele faz uma comparação com uma equipe de filmagem, está filmando um filme numa comunidade boliviana. E aí ele faz uma comparação com a colonização, a chegada dos espanhóis. E vai um pouco também nessa questão, nessa perspectiva, que assim, você vê o filme, ele tem tem outros também, mas assim, dois vieses assim, mais estruturais, que é assim, uma coisa é a exploração da terra, a previsão, né, do fim de um apocalipse, de algo que pode vir a acontecer, se continuar essa reflexão, né? E tem uma reflexão que eu imagino que seja justamente essa desse material, desse encantamento das imagens, do audiovisual, daqueles rezadores, daqueles pajés que também estão ali, o quanto ele também não dialoga com esse como se fosse também um commodity, como se fosse também uma imagem que vale. E como que as pessoas avaliam e levam, né? Porque todo mundo sabe, eu não sei se todo mundo trabalha com cinema, assim, uma coisa que assim, todo mundo, eu vejo, é a primeira vez que eu sou júri, eu nunca fui, como que estrategicamente, né, se faz um filme, né? Porque procura-se fazer o filme, porque procura-se editais, leis, apoio, empresas. Por quê? Porque as pessoas procuram, porque esse mercado do cinema, como ele se alimenta, como ele se mantém, quais estratégias, o que as pessoas fazem para elas chegarem lá num festival, numa grande mostra, né? Imaginando isso, quem conhece do cinema, é possível ver elementos dessa que às vezes vale tudo.
vai fazer um filme, você quer ganhar o Oscar, você quer ganhar Cannes, você quer ir, às vezes, né, as pessoas, ou a pessoa, ou alguém, ou o diretor, ela não tem muito assim, né, digamos, o que para ela é bom para um, é bom para outro. A gente nunca conseguiu fazer um filme de ficção e nunca participou de um festival justamente por isso, porque a gente sabe que a cadeia de produção do audiovisual, do cinema, ela sempre vai ser conflitante, porque não faz muito sentido você trazer esse jeito de fazer cinema com um mercado que está posto e que ele só quer aquele molde. Se não for daquele jeito, você não ganha. Se você não for daquele jeito, você não entra. E se você quer entrar, às vezes você tem que fazer coisas que não dialogam com aquilo que você aprendeu de um jeito de fazer diferente. Então, esse é o ponto, assim, né, como que se entra, né? Talvez pedindo licença, talvez escutando, igual o canto dos pássaros, talvez é um desafio, né, para todo mundo, dialogar equipes como é que chama? Interétnicas, intergeracionais, e gênero, né? É sempre um desafio, a gente também tem que ter, e não temos a resposta, mas é óbvio que já estamos até... A gente trabalha com cinema desde 2008, eu imagino que, assim, por mais que teve o Oscar aqui, e a gente está muito atrasado, num cinema muito atrasado, tanto para minorias, para gênero, para indígena, cara, é assim, uma discussão assim, que você olha e fala, pô, já estamos em 2025 ainda vendo filme desse jeito, discutindo filme desse jeito, vendo o filme, ser produzido o filme dessa forma. Eu fico sempre nessa dúvida, nesse diálogo, porque, ao mesmo tempo, a gente faz uma crítica ao avanço do garimpo, uma crítica ao avanço do desmatamento e tudo, mas é aquela pergunta, assim, por isso que eu trouxe aquela pergunta da comunidade, do bairro, do condomínio. A gente está preparando uma terra para os nossos filhos ou filhos para uma terra? Né? É um pouco essa linha. Quando você comentou, parece muito que Gilmar, quando você comenta assim, que você estava, de certa maneira, sintetizando o que comentou, o que a Sara falou, parece que eu vendo vocês falando assim, parece que é o cinema que não cabe no edital, né? Aí como é que você faz para, sendo que tem um regramento do edital, aí tem todas essas formas de se fazer, né, que estão estabelecidas e que estão limitando, às vezes, cinemas que podem ser feitos de maneira mais orgânicas, né? Que eu fico imaginando, né, se não é... Se é para fazer um cinema dentro do modo, digamos, branco, capitalista, né, será que vale a pena também fazer cinema indígena, né? Aí talvez fique um desafio, né? Porque parece que sempre tem que estar indo contra, né, digamos assim, trazendo novas questões para esse modo estabelecido, né? E aí eu acho que o cinema feito pelos indígenas no Brasil, eu acho que ele aponta para essas coisas, assim. Os últimos filmes indígenas que passaram, de cineastas indígenas, dos Machacali, que passaram aqui no festival do ano passado, traz um frescor que os filmes que estão participando dos ambientes de mercado muitas vezes não trazem, né? Porque, às vezes, querendo ou não, está retornando, está dialogando ali com gostos estabelecidos, né? E às vezes tem uns filmes que a gente vê aqui no país que quando você vê tem um frescor, né? Tem um risco, e talvez esse risco esteja acontecendo por conta desses diferentes diálogos. Sara, você quer comentar sobre a sua realização e como é que na hora ali de operar junto ali as ancestrais, as suas parentes, como é que isso acaba virando cinema, né? Acaba virando as imagens que a gente vê. Certo. Então, nós temos falar um pouco do nosso coletivo também, né? Que temos 10 cineastas lá na minha aldeia que são formados, e o nome do nosso coletivo é Guarruigurá. Esse
se um de vocês querem seguir lá para conhecer mais o nosso trabalho. E, para mim, assim, não foi muito difícil de chegar assim no nossas CIAs para ter conversa, porque desde pequenininha eu sempre busco os conhecimentos com a minha mãe mesmo, né? Perguntava para ela de como ela vivia, de onde ela veio, de como ela vivia com a mãe. E por isso, quando entrei no audiovisual, primeiramente eu conversei com a minha mãe. Aí a minha mãe, depois que eu convenci a minha mãe a conversar com a outra, que eu nem cheguei perto, né? E agradeço também para a minha mãe por ter me ajudado a conhecer mais as mais velhas do que ela, né? E é claro que ela tem muitas experiências, né? Mas nós não podemos deixar de lado aqueles que são mais experientes do que ela. Então, cheguei lá, conversei com a minha mãe sobre o que eu quero saber. Então, fomos lá, aí a minha mãe conversou com o cacique de lá, que é uma mulher, e primeiramente ela falou que ela tem medo, né? Não quer falar assim na frente da câmera, ou seja, ela tem medo mesmo. Aí, então, eu e a minha mãe fomos lá, conversei e convenci ela a contar a história de como é que a parente falou sobre a Terra, né, sobre a Lua. E assim foi, nós conseguimos chegar perto para conhecer o conhecimento dela. E cada vez que fomos lá, estou falando do meu caso, né, da primeira contato com a câmera, com a ciência, né? Fomos lá, conversamos com ela, não levamos nada mesmo, só conversa mesmo. Aí, outro dia fomos lá, conversamos, porque quando a gente faz uma pergunta para a anciãs, ela não conta diretamente como nós, né? Nós perguntamos e já respondemos diretamente, mas ela não. Elas contam as histórias, contam, aí você tem que ter paciência para poder pegar o conhecimento dela. E assim foi, e fomos conhecendo, e com o tempo elas também se acostumam. E quando elas se acostumam, nossa, tem muitas coisas para contar que nós não sabemos. E a importância do audiovisual para as indígenas, porque hoje em dia os jovens só gostam de tecnologia, né? E através dessa tecnologia, os jovens acabam sendo viciados, né? E com o audiovisual, eles conhecem a tecnologia para conhecer o conhecimento dos ancestrais, que hoje em dia poucos são conhecidas, né? E quando eu mostrei, a primeira vez eu fiz a exibição da Rede Catarririne, que são o filme do Quiniquinal, que aparece somente as mulheres. Nenhum dos homens aparece no filme. Aí, depois que o filme terminar, todas as meninas aí perguntaram para mim: por que só tem as mulheres aí? Por que os homens não aparecem? Aí eu expliquei para elas, porque a Rede Catarririne é somente para as mulheres mesmo, né? E expliquei o motivo da imagem das mulheres, e aí começou as mais velhas falando para mim que essa imagem que elas estão vendo deixaram elas felizes, sabe? Porque mostraram que as mulheres têm muitas coisas que ainda tem para mostrar também. E quando... Aí eu fico pensando assim, eu sempre converso comigo mesmo, sabe? Eu sempre converso comigo, aí eu falei assim, eu acho que é melhor eu
mergulhar mais no conhecimento das mulheres mesmo, porque as mulheres conseguem, sabem os remédios, as comidas e de como tratar também os filhos, né? Eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa sobre os remédios, que tem muitos remédios que são especificamente somente para as mulheres e poucas conhecem, né? Mas quando eu pesquisei, conheci coisas que eu não conhecia. Isso foi com a minha mãe também, porque a minha mãe já tem 64 anos e ela está bem com saúde, né? Isso é por motivo de ela usarem os remédios naturais mesmo. E esses remédios que nós temos em nosso território já está sendo acabado, né? E aí ela fica preocupada e ela quer mesmo que eu registrasse esse remédio que ainda temos lá e que podemos praticar o uso dos remédios nativos, né? E eu acho interessante isso, porque através da Rede Catarina eu posso mostrar que as mulheres indígenas ainda têm os remédios naturais que podem ser usados, e porque hoje em dia as mulheres, não somente os indígenas que estão sofrendo nos hospitais, né? Eu vejo muitas mulheres indígenas sofrendo nos hospitais, aí eu penso assim, porque se ainda tem alguém, os anciãos que ainda conhecem os remédios naturais, por que os indígenas, as mulheres indígenas estão sofrendo? E isso eu acho que por falta de conhecimento, ou seja, alguém dos indígenas pode mostrar, através da imagem, os cuidados das mulheres mesmo, para ter uma boa saúde, para não ter problema, tipo, nos hospitais, para quem tem filhos. E também, quando pesquisei sobre isso, tem os processos da menina para a mulher que são muito delicados, os cuidados delas. Aí eu sei que isso, através do audiovisual, eu vou conseguir para que os indígenas podem voltar a usar os remédios naturais. Eu tenho uma mãozinha levantada ali para fazer pergunta. Aqui na... Isso... Boa noite. Eu queria saber se, de alguma forma, religião, em relação ao seu povo, a religião se dispersa das atividades culturais, ou não? Você podia refazer a pergunta, por favor? Ok. Em algum momento, no audiovisual ou fora do audiovisual, a religião desse povo se dispersa das atividades culturais? Ou não? Os dois estão em conjunto sempre? Se a religião do filme, Sim. ela se desprende do cultural deles? Sim. Ou não? Não. É tudo uma coisa só. É tudo misturado. Essa coisa, eu acho que talvez é uma... Culturalmente, né, se manifestar a religiosidade, a fé, ela é uma coisa só, né? Assim, ela tem em determinados grupos, né, do mundo, né? Cada um acreditou numa coisa, seguia uma linha, tinha fé, tinha um jeito de rezar, um jeito... E essa é parte da cultura, né? Culturalmente, a existência, ele precisa ter elementos dessa forma, assim, mais ou menos. Não sei se fez sentido.
Sim, eu entendi. Obrigada. Eu queria perguntar respeito à medicina natural que você estava rondando, que não quis. A gente não está conseguindo escutar daqui. Eu queria perguntar para a menina que se podia estender-se um pouco mais sobre a medicina natural que ela tentou falar. Tem muitos estudos fora do Brasil respeito às medicinas indígenas. Eu sei que aqui é proibido todas essas coisas. Eu pesquiso nessa área, por isso me interessaria ter contato, poder trabalhar em algum momento. Inclusive, eu tenho um livro publicado sobre medicina natural que poderia complementar o trabalho de conjunto. O que você acha? Desculpa aí, você está perguntando se é possível mostrar? Não só mostrar, senão colaborar. Poder fazer um trabalho conjunto, porque eu sei que é proibida muita coisa que é ancestral, está proibido na sociedade. Por quê? Porque somos o país, Brasil é o país que tem mais laboratórios do mundo, per capita, é o país que tem mais laboratórios químicos. Então, tudo isso aplasta a medicina natural, que é justamente o que vai salvar a humanidade. Se deixamos de lado, já estamos matando as abelhas, entende? As abelhas formam parte justamente da medicina natural. Tem muita coisa que se poderia fazer um trabalho mais profundo para ajudar as comunidades, especialmente a comunidade indígena. É porque a gente teve com um pouco de dificuldade para escutar, por conta do... A pergunta é relacionada a... Desculpa. E a gente tem vários laboratórios, pesquisas sobre remédios e tudo, e contudo, a medicina natural, a medicina indígena não tem entrada dentro dos estudos e das curas. É isso? Entendi. Então, nós usamos muitos remédios naturais mesmo, mas eu acho que não. Pelo nosso jeito, o nosso modo de uso, nós usamos sim. Se podia aprofundar sobre a utilização. Certo. Ok. Existem muitos remédios naturais mesmo, mas tem remédio que só usa os homens, crianças, mulheres e adolescentes. E dentro desses remédios tem também o que usa todas as pessoas, tipo criança, jovem, mulheres, idosa. E eu vou falar sobre qual remédio que eu conheço, né? Eu conheço mais mesmo os remédios que são usados por mulheres, porque eu acompanho muito a minha mãe quando ela faz os remédios e ela toma também. E quando ela for buscar o remédio, sempre ela me convida para ir junto com ela, para poder passar o conhecimento dela que a mãe dela passou para ela, para ter uma geração, sabe?
E por isso que eu conheço mais somente o remédio das mulheres, que as mulheres usam mesmo. E também conheço o que pode passar nas crianças, tipo recém-nascido, que tipo de comida que a criança, assim, quando começa a comer, o que a criança pode comer. Esse tipo de remédio que eu conheço, mas eu estou pensando mesmo para aprofundar mais o meu conhecimento sobre todos esses remédios, né? Porque, pelo que eu vejo, hoje em dia, tem poucas pessoas que se interessam de conhecer esse tipo de remédio, porque, cara, para nós, a saúde lá está muito difícil mesmo, porque não tem tipo atendimento bom, vamos dizer, né? Ótimo. E por isso que a minha mãe sempre me orienta a usar mais os remédios naturais e procurar conhecer mais, porque eu sou mulher, né? Eu tenho uma filha. E é claro que mais além, ela também vai precisar ter esse conhecimento que a minha mãe passou para mim. E tem outro tipo de remédio que quem faz somente o cacique, né? Esse daí já é outro tipo de remédio que tem também no meio dos remédios naturais, que são feitos por reza mesmo. E essa reza também não é qualquer pessoa que pode usar assim, não quer contar assim para qualquer pessoa, né? Aí quem pode saber esse tipo de reza são somente o Uraijá mesmo. Tua mãe trabalha com ervas? Sim. Porque eu estou atrás de uma erva que se utilizou ancestralmente nas comunidades indígenas de Canadá, que é um anticoncepcional, que é uma erva, e aqui tem que existir essa erva também, mas eu até agora não encontrei. Então, por isso, sinto que você rodeia essa parte, mas não fala diretamente. Será que essa erva que você falou, que tua mãe pensa que vai desaparecer, é justamente aquela que se deveria cultivar mais? Entendi a sua pergunta, eu acho, a Graça ou o Tiago. Certo. Eu acho, conversei com ela aqui, eu acho que a gente pode conversar depois lá fora sobre esse assunto que é mais específico, assim, né? Eu acho que ela já se sentiu contemplada com a primeira pergunta, e mais tarde a gente pode continuar o assunto aqui depois que acabar a atividade, não é? Posso perguntar? Pergunta para ela se eu respondi algumas perguntas delas. Qualquer coisa vocês conversam lá no final. A primeira você respondeu ótimo. Só esse finalzinho que a gente pode conversar depois, eu acho. Ok. Tá. A gente tem mais uma pergunta. Tiago, posso passar para ela? Pode. Tá, primeiro, obrigada. Eu queria perguntar um pouquinho mais sobre a prática do fazer cinema indígena. E, bom, achei muito interessante essa que você apontou, a diferença entre trabalhar com o tempo e trabalhar com a hora, né? E essas questões também de autorização e etc. Mas uma parte que eu queria também né, que vocês pudessem abordar um pouco é sobre roteiro, né? A roteirização, então, como que isso acontece diante
do cinema indígena, né, que talvez não venha já com um roteiro pronto, né, a ser seguido. Enfim, fiquei um pouco curiosa sobre essa parte. E uma segunda pergunta seria sobre o filme A Queda do Céu em si. Como vocês veem essa edição do filme, como vocês veem o respeito também à ontologia Yanomami, às práticas, né? Você citou, por exemplo, que tem rituais e específicas momentos que não podem ser filmados e tudo mais. Então, como vocês veem essa prática dentro desse filme? Então, a primeira pergunta sobre roteiro e a segunda pergunta sobre o filme A Queda do Céu. É isso. Obrigada. Para nós indígenas, eu acho não, tenho certeza que se alguém chegar pronta com o roteiro, pode esquecer do roteiro, porque não vai vai rolar não. E, por exemplo, eu vou contar um pouco quando fizemos um roteiro, né? Nós indígenas mesmo fizemos. Aí fomos lá para filmar aquilo. Aí as assinhas lá não tá nem aí para o nosso roteiro. É verdade. Aí voltamos lá e como nós somos jovens, né? Fomos lá, conversamos, falamos assim. O outro amigo falou: viemos para fazer tal, tal, tal. Aí ela olhou, não falou nada para nós. Aí a filha dela saiu, não, acho que ela não quer falar. Aí voltamos para lá. Nossa, aí chegamos lá, conversamos. Aí um dos nossos mais assim, né? Aí ela falou para nós que não podemos chegar assim, falar, seguir o roteiro, né? Nós temos que seguir a vontade deles, não do nosso jeito. E como é com vocês aí? Tem roteiro, não tem roteiro? Fala aí, Kiki. Bom, nós o roteiro, a maioria quando você faz o roteiro, você tem que escrever, tem algo que vai até o desenho lá. Que nem a Sara falou também, quando você chega na aldeia, o roteiro talvez tem que mudar, porque quando acontece a festa de batismo de milho, ou outro ritual assim na aldeia, o jovem tem que filmar esse ritual, porque ele sabe aonde que vai entrar, quem que vai rezar, aonde que tem que pôr. Ali tem uma regra, ele tem que filmar. E quando o não indígena chega na aldeia para filmar, né, ele filma de qualquer jeito, assim, filma aqui, filma ali, depois ele monta, aí fica de outro jeito, assim, não era assim, não. E nós, a gente sabe onde que vai começar a reza, qual canto que a gente vai usar. Então, a gente já sabe, assim, na aldeia, assim, onde vai começar o ritual, assim. Então, quem é que vai rezar? E quando você filma na cidade, a maioria já trabalha várias com não indígena também. E na outra aldeia, assim, ele chega com a hora. 7 horas tem que começar, ele acorda 8 horas. Vai chover, tá garoando, vamos parar. Aí eu falei, tá chovendo, vamos aproveitar a chuva, vamos filmar embaixo da chuva. Porque a maioria, eles seguem roteiro lá. Esse aqui, vamos tirar, esse aqui não vai dar certo. Aí eu falei, por que não vai dar certo? Isso aí é importante para você, não é importante, mas para nós, é importante isso aparecer. Mas isso aí não é bom. Aí tem aquele na mesa, tem o biscoito lá, isso aí é produção, isso aí é para você. Tudo tem a regra assim. Eu vejo muito assim, banheiro para a produção, banheiro para o diretor. Isso aí é som, isso aqui não. Aí chega o rezador lá, o rezador que não é profissional, não é ator profissional. Você tem que fazer isso. Aí o rezador faz, errou, eu tenho que fazer outro. Aí ele fica bravo já, não vou fazer mais isso, essa é a última que eu vou fazer. Porque a maioria, o rezador, ele faz só uma vez, no mínimo ele tem que fazer 2. Porque você faz sempre,
corta, ação, corta. Aí ele fica lá, o diretor, corta, ai, vou ter que fazer isso. Não vou fazer mais não, vai você, ele vai embora. Aí você perde a imagem, tem que chamar outra, aí não dá mais. Uma vez a gente trabalhou numa retomada, a gente fez sobre, tipo, filme sobre o rato da onça, assim. Aí a gente chamamos um rezador que sabe sobre a onça, a história da onça, né? E ele veio lá, eu vou fazer. Aí ele foi fazendo. Aí o diretor falou, manda ele falar essa palavra aqui. Aí, sabe, ele não sabe ler, né? Aí ele faz do jeito que ele fala. Vai mostrando, assim. Aí você não pode falar, corta, vai fazer outro jeito. Aí ele fica bravo, assim. É difícil, assim, para fazer um filme na aldeia, assim, só se for com o jovem, assim, aí ele consegue fazer várias vezes, assim, mas com o rezador é difícil, assim, não dá, não, com o roteiro e tudo, assim, porque a maioria, ele reza, ele fala, quando ele fala muito, assim, não tem como você falar, tá bom, paro, é só aqui, só, aí ele fica bravo, ele não quer mais gravar depois pode chegar com ele lá, ele nunca mais não quer mais contar a história, deixa ele falar, até ele parar. Porque o rezador, quando ele fala, ele vai indo, ele mostra aqui, vai contando tudo assim. Aí você não pode filmar com câmera fixa, você tem que filmar com movimento, porque você vai acompanhar ele. Com câmera movimento, porque ele não para, ele vai falando, ele vai andando, ele vai subindo na aura e faz um monte de coisa assim. Você tem que acompanhar ele assim. É difícil assim, o rezador, você acompanhando assim, com câmera fixa. Você tem que seguir ele assim. Então, eu vou falar sobre do filme da Queda do Céu. E eu vi no filme que ele usa aquele rapé. O Kaiowá, ele não usa rapé, ele usa, a maioria, ele usa o remédio medicinal, que nem a senhora falou, né? E na minha aldeia tem muito remédio, assim, no mato, assim. A minha avó, você olha assim no mato, você vê só folha, assim, mas tem remédio no meio, assim, que a gente não sabe, assim. Tem remédio, assim, a maioria, o remédio para espantar o espírito do mal que está no seu corpo. A maioria é a criança. A criança, quando fica doente, ele fica com febre, com dor de cabeça, aí ele vai no hospital, aí depois volta, fica doente de novo, ele volta de novo. Aí daqui a pouco o doutor falou assim, tem que operar ele, porque não dá mais certo. Não é isso não, porque a criança... Quem está com ele é o espírito mal, que a gente chama Maintiró, em Kaiowá. Ele que está com a criança. Por que está com ele? Porque a criança, quando o nascimento, você tem que levar para o rezador. Ele tem que ter um nome indígena. Então, ele tem que ter um nome. E a mãe e o pai não podem esquecer esse nome. Se ele esquecer com esse nome indígena, ele vai ficar doente. Porque a criança, quando nasce, você tem que ir da casa do rezador para ele dar o nome. O nome indígena fala que tem que batizar com o nome indígena. Então, ele tem que ganhar o nome. Então, porque todo o Kaiowá tem cocá, né? Hoje eu tenho cocá porque eu venho correndo, vim para cá na TL. Eu vim na casa do amigo meu ajudar ele, aí depois fiquei na TL também. Então, nós temos cocá aqui. E quando o seu cocá está errado, você fica com dor de cabeça. Então, a maioria, a criança, o adulto, as mulheres, tudo tem assim, remédio assim. E a gente acredita muito assim, do sol e da lua, assim, a gente reza para chover, a gente reza para espantar a doença. À noite a gente reza também para espantar o espírito mal, porque a noite é escuro, né? Aí talvez você tem que fazer alguma coisa, faz fogueira, você tem que rezar para espantar espírito mal, porque à noite tem espírito do mal e espírito ruim também. Aí ele quer jogar coisa ruim em cima das crianças, a maioria. É por isso que hoje em dia a criança na aldeia, quando começa a escurecer, você tem que levar lá dentro da sua casa já. Porque criança pequena de 1 ano, ele consegue ver ainda o que tem, porque a noite é escura, né? A criança consegue ver ainda, porque a criança ainda, ele consegue ver o que tem no escuro, o espírito, a gente não consegue ver, mas a criança consegue ver. E quando ele vê isso, ele fica doente. E aí tem que ir no mato procurar aquele remédio para espantar no corpo dele a energia ruim que está com ele. E se levar no hospital, ele não vai saber o que está acontecendo com a criança. Aí você tem que levar com o rezador qual que é o remédio. Ele pode tomar, ou ele pode tomar banho, ou ele pode
tomar também. Então, tem muito remédio medicinal no mato assim. Talvez você chegar no rio, vou tomar banho aqui, você tomar banho, você volta a ficar doente, porque você não pediu autorização. Talvez você encontre a nascente lá, vou beber aqui, aí você volta a ficar doente. Você tem que pedir autorização. A gente sempre faz de rovaçar, a gente faz uma reza ali, aí você come. Para você, se você achar fruta no mato assim, você não pode chegar lá e comer, você tem que pedir, fazer uma reza ali, e depois você come. Tudo tem assim, regra assim, quando a criança fica doente, quando você vai no mato, até na cidade também, quando você tem que fazer de rovaçar, talvez o carro passa em cima do seu pé, aí você tem que fazer de rovaçar, porque quando você faz aquele de rovaçar que a gente fala, a gente para proteção, assim. Amanhã você tem que ter proteção de reza. Porque quando você vai no mato, você vai pisar em cima da cobra, você nem vai ver. E quando você reza, você anda, parece que alguém te avisa assim, cuidado, aí tem cobra. Aí você olha, aí você vê a cobra. E quando você não pede autorização, aí você vai ali e a cobra te pega. E também o pássaro também, ele também te avisa também, bate a asa ali, não vai aí não, vai do outro lado. Então, tudo tem assim a regra, o remédio, o sinal também, em volta do fogo também. Em volta do fogo, e você tem que ficar em volta do fogo para dar o conselho para o seu filho, porque a maioria caiu lá quando acorda, a primeira coisa que ele faz é acender fogueira. Primeira coisa, antes de o sol nascer, ele já começa a fazer fogueira. Aí quando o sol sai, aí bate em você aquele brilho do sol. E para a gente ficar bem assim. Então, tem muita coisa assim, ainda que, se a gente contar toda a história, aí a regra vai levar um ano para saber tudo. Então, é isso. Obrigado. Muito bom, muito bom. Tem mais uma pergunta, eu acho que a gente pode até recolher as últimas perguntas, às vezes começar a encaminhar ali para o final. Tem uma pessoa ali para perguntar. São duas, né? São duas perguntas, então, né? Aí podia fazer as duas, que aí a gente podia encaminhar para o final, né? Primeiramente, eu queria dizer que eu acho que o cinema comercial nunca funcionaria para a gente, para esse cinema indígena, né? Essa coisa autêntica, sem um roteiro, mostrando naturalmente, né? Eu acho isso ímpar, muito bonito e marcante. Eu acho que esse é o grande diferencial. Agora, a minha pergunta em si seria o seguinte: com a tecnologia, né, avançando nas aldeias, os mais jovens, né, os bem mais jovens, eles mantêm as tradições, os respeitos aos mais velhos, como vocês demonstram, ou já estão se perdendo, né, dentro da tecnologia, da novidade? A gente pode juntar as duas perguntas para facilitar? Vamos juntar as duas perguntas. A primeira é sobre o respeito aos mais velhos. Só para não esquecer, por favor. Oi, boa noite. A minha pergunta é uma curiosidade também que surgiu durante a última fala de vocês. Igual Alô? Imagina. Obrigada. A minha pergunta envolve o processo de escolha temática que vai permear esse trabalho audiovisual de vocês. Quando vocês decidem gravar um documentário, uma produção audiovisual, vocês já chegam sabendo exatamente o que vocês querem abordar, ou como é um processo bem orgânico, vocês vão descobrindo durante esse processo. E aí
Eu tinha mais uma pergunta, mas aí é sacanagem, porque vão virar 3. Mas... E aí, como que fica o processo de edição? Escolher tudo isso, todo esse material que vocês têm. Já é difícil, normalmente, a gente cortar coisas. Então, como que é isso para vocês também? Então, temos 2 perguntas, né? Uma sobre a questão da chegada das novas tecnologias e o respeito aos mais velhos, e uma sobre como é que vocês escolhem os temas, se é que escolhem, né? E como é que isso aí depois fica na edição? Quero escutar. Pode começar, Sara? Sobre a tecnologia? Então, quando o jovem pega uma câmera ou um gravador e aquele jovem tem que ser acompanhado com o mais velho do que ele, para poder chegar lá e conversar respeitosamente com ela. E quando a pessoa já conhece aquele jovem que está com a câmera, aí ela já pode chegar assim, só ele e a câmera, para poder conhecer o que ele quer, né? E também, através disso, os jovens buscam e conhecem também a respeitar e conviver mais com os anciãos que estão sendo entrevistados ou que vai ser entrevistado. Vocês querem comentar sobre tecnologia e gerações? Tem quando a gente começou a fazer esse trabalho de audiovisual, ele tinha justamente, a gente viu esse abismo, né, da tecnologia com os mais velhos. Vai lá. E essa tecnologia com a ancestral, né, com essa coisa nova, essa coisa... Na época, conseguimos ver assim, uma possibilidade que era o conhecimento tecnológico ser mais fácil ser aprendido. A gente era mais jovem também na época, então era mais fácil aprender. Porém, a gente precisava saber acessar o mundo que a gente não sabia, que é de pessoas que já não existiam mais, né? Histórias de momentos que já não existiam mais. E aí a gente começou a fazer essa ponte, usando a câmera, né, a tecnologia, como essa forma de ligar esses mundos, né? Aconteceu comigo, aconteceu com o Kiki, com outros também realizadores que acabaram ficando mais curiosos com o mundo antigo e propagando ele com a câmera, né, editando. A edição também, o processo de edição, a gente aprende muito. E agora a gente está vivendo um outro tempo, né, que é o tempo dos nossos filhos, né? E como vai ser essa dinâmica também, que na época que eu comecei, a fita de mini DV era a câmera, né? Agora celular e tudo isso que a gente também tem que acabar, né, buscando um caminho, porque são coisas que chegam e a gente fica, né, totalmente olha aquilo, né, olha, meio uma avalanche, um trem assim que vem vindo e como faz, né? Tem que ter para novas soluções, novos problemas, né? Um pouco isso. É que parece que chega a tecnologia, mas quem tem mais conteúdo são os mais velhos, né? Aí para você tem uma ferramenta, mas e aí? Quem vai abrir os portais, né, desse mundo? Vocês querem comentar como é que é a questão da escolha dos temas dos filmes? Vocês vão para o mundo de maneira mais aberta ou existe algumas buscas por uns temas que vocês se interessam? Quer começar, Kiki? A maioria, depois que a gente filmou, né, a gente escolhe o tema,
A gente pergunta para o professor também, hoje professor indígena também, né? A maioria, ele também professor que é formado de língua e cultura, assim. A gente pergunta para ele, assim, porque ele... ou também para o rezador também, aquele antigo também, é a palavra que hoje em dia o jovem ele não usa mais, porque a palavra é muito antiga, assim. Então, a gente escolhe isso aí para colocar tema do filme, assim. E também, na retomada, assim, quando a gente vai na retomada para filmar, a gente filma sem roteiro, assim. A maioria, talvez a própria comunidade que filma no celular mesmo, outro filme no celular, porque a retomada. A gente fez o filme sobre a retomada em Carapó, que morreram lá, a gente estava explodido lá, a gente estava lá também, né? E depois que aconteceu lá, o pessoal, a gente junta o vídeo bruto, aí depois a gente entrevista as pessoas e a gente faz edição em cima, assim. Aí a gente chama o jovem também, a gente edita junto, assim. A gente chama o professor também para dar ideia também como que vai ser o filme, assim. E, assim, sem roteiro, assim, por isso que é importante ter também celular. Porque na retomada, quando você vai filmar, assim, não sei se você vai levar bala assim, você tem que ir com a câmera, se a câmera cair, você cai junto, assim. Então, é muito, assim, é importante também ter tecnologia celular também, porque ele vai, talvez outro professor viaja assim, vai de outro estado assim, aí ele manda o áudio, ou eu mando para ele em áudio, aí ele traduz em português. Aí a gente coloca embaixo, assim, e junto com o jovem, assim. E também, quando a gente filma a retomada, assim, a gente faz o documentário sobre a retomada, a gente não coloca o nome assim no crédito, porque é difícil assim, a gente colocar, porque tem muita perseguição, assim, perseguição de liderança, perseguição de professor. E a pessoa quer saber quem fez esse filme, assim. A maioria a gente coloca o nome indígena mesmo, assim. Ou a gente não coloca também. Depois a gente divulga no YouTube. E quando a gente divulga do YouTube, aquele vídeo aquele vídeo de violência, assim, é muita visualização, assim. E quando a gente faz o vídeo sobre a cultura, é pouca visualização, assim. Tô achando que o pessoal gosta de assim, violência, assim. Muito assim, é muito jovem, assim, e quando edita também, a gente não coloca muito pessoal morrendo, assim, é ruim, assim. A gente só filma só longe, assim, porque para nós parece que quando você filma assim, perto assim, não é bom de ver toda hora, assim, a maioria da criança vai ver também, parece que tem energia, aquele você vê assim, você fica assim, fica triste assim quando vê o seu parente morrendo assim, no documentário assim. A maioria, um filme longe assim, eu não aguento chegar perto assim, não tenho coragem assim. Não. Então, a gente trabalha isso mesmo com a associação, a gente faz desenho, a gente junta os pessoal lá, a gente assiste o vídeo junto, assim, a gente escolhe qual a cena que vai usar e qual a cena que a gente não vai usar. E a gente chama o professor, chama o rezador também, e fica ali em volta, tomando tereré, chimarrão, assim. E a gente trabalha coletivo, assim, depois a gente assiste de novo, assim, qual o nome que a gente vai colocar. Mas é tudo em Kaiowá, assim. O documentário que a gente vê, tudo em Kaiowá. Porque quando você vai em entrevista com o rezador, quando ele fala em português, ele fala pouco assim, ele não quer falar muito em português. Então a gente manda ele falar na língua mesmo. Então ele vai contando tudo assim. E depois a gente deixa na escola para a criança assistir, ou a gente dá para o professor também. O mais velho. Uma vez ele acha que o jovem só quer saber da tecnologia dos brancos. Você não quer saber da cultura mais, você está com a câmera, você não quer saber da tecnologia. Aí para convencer os mais velhos, você tem que explicar para ele, tem que fazer, eu vou fazer o filme e vou mostrar depois para você.
Aí você tem que dialogar com o rezador. Porque você filma hoje, amanhã ele já quer ver o vídeo pronto já. Ele não sabe que o vídeo você tem que editar, tem que tratar o som. Assim, aí eu trabalhei muito com o rezador. Ele falava assim, e aí, o filme já está pronto, eu queria assistir já. Aí eu falei, não está pronto ainda. Aí, quando a gente mostra o vídeo na aldeia, assim, a gente chama tudo o pessoal da aldeia para assistir junto, assim. Aí, outro dia, ele fica animado, ele quer contar outra história a mais, assim. Aí vai indo, assim, com o rezador. Até agora, estamos aí na luta, fazendo filme, documentário. E a gente trabalha mais com o documentário mesmo, assim. A gente não trabalha ainda com ficção, assim. Mas tomara que um dia a gente trabalha com ficção, assim, mas a gente não sabe também. Então, é isso. Tá certo. No meu caso, para sair o filme Auauerá e Auamarangatu e Porrareui, saiu de um brutão mesmo. Porque nós filmamos qualquer coisa, vou dizer assim, né? Filmamos qualquer coisa. O que tiver na nossa frente, nós filmamos. Aí, desse brutão, acho que tem alguns, sei lá, 12 ou 15 horas. E desse brutão, nós pegamos, assistimos, vemos o que podemos juntar e depois vemos as imagens que já estão editadas do Porrareui mesmo. 5 minutos só. Esse daí foi do brutão, que pegamos e fomos no brejo, filmando a menina pegar o remédio. E o Auauerá tem 45 minutos. Tudo isso foi do brutão mesmo, que o Auauerá fala do recomeço da terra. Entrevistamos a Tereza que mora lá na minha aldeia. Entrevistamos ela sobre isso e, cara, isso foi muito interessante mesmo. Mesmo que nós filmamos um monte de coisa, fomos entrevistar ela e ela falou sobre a formação da terra e nós conseguimos achar no meio do brutão as imagens que mostra essa entrevista que ela falou. Isso eu acho muito legal mesmo, porque nós nem pensávamos que naquele brutão tinha aquelas entrevistas que ela deu para nós. Então, quando nós vamos editar, na verdade, eu fico mais na filmagem mesmo. Aí quem fica mais na edição é a minha prima, que é a Dionara. E no som fica mais o meu primo, que é Jolailson, Vag e o Veinho. Eles fica mais no som mesmo. E eu e o meu irmão e outro meu primo ficamos mais na câmera mesmo. Dividimos o nosso trabalho. E porque que deu mais trabalho é para a Dionara mesmo, né? Tira isso, não, coloca aquilo, passa isso, essas coisas, né? E mesmo assim nós conseguimos realizar um filme de 45 minutos do brutão de 15 horas. E desse brutão também pegamos o Auamarangatu, que esse filme mostra que antigamente os indígenas não precisavam, quando eles caçam, precisa de reza, né? Por exemplo, se a pessoa for caçar um tatu e se ele não encontrar, é por falta de reza, porque para nós indígenas cada
cada um tem o seu dono, tipo animais, floresta, como o parente disse, os rios. Então, se você for assim para pescar e não fisgar nada, aí você precisa de reza. Aí dentro desse brutão nós também encontramos como é que eu vou dizer assim, a tecnologia ancestralidade, vamos dizer assim, né, que através da reza conseguimos achar algo no mato, né? Acho que a gente pode fazer umas considerações finais. Agradecer aqui aos convidados aqui a participação. Acho que foi uma oportunidade muito interessante de escutar sobre o cinema e o audiovisual que vocês realizam. E eu acho que depois de ver esse filme e escutá-los, eu acho que abre um monte de janelas, de possibilidades e interpretações, né, para a gente continuar pensando nesses temas. Aí, vocês gostariam de fazer umas palavras finais? Fiquem à vontade. Eu queria só agradecer a oportunidade. E a gente está aí. Amanhã tem a oficina, quem quiser dar uma passada lá no Memorial de manhã. E estão aí à disposição. Agradecer a oportunidade. Obrigado. Obrigado pelo convite e agradeço também pela oportunidade, também agradeço o pessoal que está aqui e estão assistindo também. Então é isso, estamos juntos aí, parente e vocês aí. Valeu, obrigado. Agradeço também por estar aqui, né, e vou agradecer à Rede Catarina, né, por me mandar aqui. Eu não pensei que eu ia vir aqui, né, mas me pegou de surpresa mesmo. Eu recebi a notícia falando que eu vou representar a Rede Catarina, né? Aí eu fico muito feliz e agradeço para vocês também por terem nos ouvido, né? Muito obrigado, gente. Valeu pela presença e o Fomenta Cine continua aí nos próximos dias. Boa noite. Boa noite.